Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia, seja com todos nós neste dia. É o 27 de agosto de 2023. Graças a Deus, né? Estamos aqui, né? Em vigilância, em obediência à palavra, em oração, meditação, né? Caminhando nas veredas direitas, né? Imitando as virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, né? E são aquelas virgens, né? Prudentes que serão arrebatadas naquele grande dia, né? Conforme está ali escrito na parábola das virgens prudentes, né? Das 10 virgens, né? Que o Senhor Jesus ali ensinando, né? Os apóstolos, discípulos e aquela população, né? Falando ali sobre o futuro, né? Dos seus seguidores. Falando das virgens prudentes. Eram 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 loucas. As 5, né? As 5 prudentes levavam no seu candeeiro, né? Levavam azeite suficiente. E as loucas não, né? Então o prudente não é aquele que ouve a palavra e a põe em prática, né? E aí vem o quê? Vem a tempestade. Então o prudente é aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Aí vem a tempestade e a rocha fica lá firme, né? E amém, graças a Deus. E vamos continuar aqui, né, irmão? Nós estamos contando aqui a história das nossas comunidades, da nossa comunidade aqui de Fortaleza, e da comunhão que nós temos com outras, né? Tivemos, né? Temos. Então nós estamos falando aqui do encontro, né, que aconteceu entre os irmãos aqui de Fortaleza com os irmãos lá do Sul e da Bahia, né? Então, desse encontro lá com Curitiba. Nós já vimos aí, né, no grupo que o irmão Sivaldo deu aí o seu testemunho, né? Que ele creu no final de 88, né, de 1988. Aí eu criei no início de 89, né? E aí então ele disse que já participou, né, de uma outra reunião que houve lá em Curitiba. Então na volta dessa reunião, desse ajuntamento que teve lá em Curitiba, que eu não sei qual foi o ano, né, mas foi antes de 88 com certeza. Aí o Isaías e o Cordeiro, eles passaram por Eunápolis, né, na Bahia, convite dos irmãos de lá, do irmão Cirilo, né, que estava à frente. É isso? E esse irmão Cirilo, ele é irmão na carne do irmão Virgulino lá de São João da Boa Vista, que nós falamos nele aqui no início, né? Então o Isaías, o Cordeiro, o Cirilo, o Israel, o Jairo, o João Batista, o Hermógenes e outros, né? Deram-se as mãos, né? E começaram a trabalhar juntos, né? Lá nos municípios onde eles moravam, lá na Bahia, né? Eunápolis, Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, Itamaraju, né? Porto Seguro e outros, né? Lá na Bahia. E também lá em Minas, né? Nanuque, em Minas Gerais, né? E aqui no Ceará, em Fortaleza, em Crateús, né? Que eles tiveram conhecimento, né? Com os irmãos de Crateús que também tiveram lá nessa reunião em Curitiba.
que é o caso do irmão Renato, lá de Crateús, que nós vamos falar nele aqui depois. E também do Tonzinho, né? Que alguns irmãos aí conheceram, né? O Tonzinho e o Renato. O Renato, ele é cunhado, né? Do Paulinho, lá de Santos, né? Certo? Então, lá em Nanuque, em Minas Gerais, e em outras cidades, né? Pedro Canário, no Espírito Santo, Vitória, né? No Espírito Santo, e vai por aí afora, né? Tiveram também em Guarapari, né? Tem lá um grupo de irmãos, não me lembro o nome deles, mas sei que tem lá alguns irmãos. Alguns irmãos que estavam à frente, né? Eles se preocupavam com a sobrevivência material, né? Dos irmãos, né? Certo? E aí eles desenvolveram lá um comércio de temperos diversos, né? Alho, cebola, pimenta do reino, etc. E essa animação durou de 88 a 92, com troca de experiências e visitas mútuas, né? Então, houve várias visitas, né? Inclusive o irmão Silvaldo disse aí que ele teve uma vez aqui, né, na nossa comunidade, né? Junto com outros irmãos. Cirilo teve várias vezes, o Virgulino teve, né? E nós estivemos lá também, né? Então, em 92, houve o quê? Houve uma desagregação geral das comunidades, né? Devido ao desentendimento à vida em Fortaleza. Né? Problema que houve aqui, nós vamos contar rapidamente, vamos falar sobre ele. Mas antes nós vamos lembrar aqui que as comunidades, elas eram incentivadas para uma vida comum, né? Certo? A vida em comum. Em Fortaleza, né? Então lá na Bahia eles criaram lá os temperos, né? E aqui em Fortaleza os irmãos criaram uma bodega, né? Uma confecção que duraram um pouco, né? Por falta de administração e, né? Falta de administração e de sabedoria, né? Bom, em 92 apareceu ainda em 92 apareceu uma acusação aqui no nosso meio, né? Aqui em Fortaleza, uma acusação no meio dos irmãos de Fortaleza que veio desagregar, né? Boa parte da Irmandade, né? Provocando então essa desagregação também na Bahia, né? Houve desagregação também na Bahia, por causa dessas coisas que aconteceram aqui em Fortaleza, né? Que essa acusação ela provocou a separação, né, de casais, né? No caso específico do Isaías e da Aurenice, né? E aí os vários irmãos e irmãs se escandalizaram, desapareceram, saíram, e aí a igreja ficou meio acéfala, né? Não ficou acéfala, não ficou sem cabeça, porque houve irmãos que sustentaram, né? Toda essa desagregação que aconteceu, né? Mas que houve um esfalecimento, houve, né? Completo dos irmãos, né? Alguns, ou talvez a maioria, né? Procurou perseverar, mas não conseguiu, né? Então, lá no bairro Olavo Oliveira, onde residiu Isaías e a família deles, as reuniões aconteciam aos domingos, né? E para lá fluía quase todos os irmãos, né? Ao final do mês era realizado um ajuntamento com a participação das outras localidades. Nas cercanias da localidade do Olavo Oliveira moravam quem? Não vou citar todo mundo, porque também, né? Isaías, Aurenice com sua família, o Cordeiro, né? Odilon, Raimundo, né? O jovem Francisco, Alzenio, Francisco, Antônia, Ivo, Sandra,
Arimateia, Irismar, né, José, Raimundo, Francisco, Moraes, Edinalva. Aí nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.